Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Bruno Oliveira e estamos retomando o nosso curso Escola de Direito Eleitoral. E hoje nós estamos com a aula de número 33, nós vamos falar sobre gastos eleitorais. É uma aula muito importante e nós vamos discutir vários temas que envolvem gastos eleitorais. Aquilo que o candidato, aquilo que a candidata estão autorizados a gastarem durante a campanha e como devem acontecer esses gastos, ok? Nós vamos começar esta aula apresentando algumas espécies de gastos eleitorais e depois nós vamos conversar sobre alguns temas que envolvem esses gastos eleitorais. Combinado? Lembrando que a resolução que nós estamos nos debruçando aqui é a resolução 23.607 de 2019 e, obviamente, não podemos deixar de lado a própria lei das eleições, a lei número 9.504 de 97, ok? Primeiramente, vamos começar com apresentar aqui para vocês as espécies de gastos eleitorais. Então, eu vou apresentar a todos vocês aqui o que a resolução 23.607 considera como hipóteses de gastos eleitorais permitidos durante a campanha. Então, eu vou apresentar um rol que a resolução nos apresenta, ok? Lembrando que esta aula está disponível na sua integralidade aos nossos alunos do curso Escola de Direito Eleitoral. Você que está assistindo um pedaço dessa aula e tem interesse em adquiri-la na sua integralidade, todas as aulas que já passaram e as que virão, tem que adquirir o curso no site eleitoralcombruno.com.br. Combinado? Então, bora começar, pessoal? Veja, segundo a resolução, levando em consideração a previsão do artigo 26 da Lei das Eleições, são considerados gastos eleitorais sujeitos ao registro e também limites que são fixados na resolução o seguinte. Então, o candidato que vai confeccionar material impresso, o próprio material impresso de qualquer natureza, claro, observando aquelas regrinhas de tamanho, o que precisa constar no material impresso, a confecção de material impresso é gasto eleitoral. Segunda hipótese, claro, propaganda, publicidade, seja ela direta ou indireta, por qualquer meio de divulgação, também é uma espécie de gasto eleitoral. Aluguel de locais para promoção de atos de campanha eleitoral. Então, se for fazer um evento e precisar de alugar um local, o aluguel daquele local também é considerado como gasto eleitoral. Despesas com transporte ou deslocamento de candidata ou candidato e de pessoal a serviço das candidaturas. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre a questão dos carros que são utilizados para transporte do candidato, combustível utilizado nesses carros, o gasto, por exemplo, com hospedagem, com alimentação do motorista, da pessoa que dirige aquele carro que transporta o candidato ou a candidata, tem algumas regrinhas especiais. Então, essas despesas com transporte, com deslocamento da candidata, do candidato e daquele pessoal que vai trabalhar para as candidaturas, os nossos famosos cabos eleitorais, essas despesas são também consideradas como gastos eleitorais. Quinta espécie, correspondências e despesas postais também são considerados gastos eleitorais. Sexta espécie, despesas de instalação, organização e funcionamento de comitês de campanha e serviços necessários às eleições. Temos aqui também uma outra espécie de gasto eleitoral. Remuneração ou gratificação de qualquer espécie paga a quem preste serviço a candidaturas ou candidatos e a partidos políticos
Então, o valor que você paga para o cabo eleitoral, esses valores, obviamente, são considerados como gastos eleitorais. É importante que você conheça o que são considerados gastos, porque o que não está nesse rol, você precisa tomar cuidado, né? Se uma despesa que você vai ter não se encaixar em nenhuma das espécies que eu estou aqui comentando com vocês, não são considerados gastos eleitorais, tá? Montagem, operação de carros de som, propaganda e assemelhados também são considerados gastos. Realização de comícios ou eventos destinados à promoção de candidatura. Que mais? Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo, inclusive aqueles destinados à propaganda gratuita. Então, muitas vezes o candidato, no que tange lá a propaganda eleitoral gratuita, aquela transmissão na propaganda eleitoral gratuita, aquela transmissão, aquele vídeo, a edição daquele vídeo, a forma como o vídeo ele é confeccionado, tem uma empresa ali por trás, uma empresa que tem essa expertise na questão dos vídeos, na produção desses programas. Então, o gasto com essa produção também é considerado como gasto eleitoral. Realização de pesquisas ou de testes pré-eleitorais durante a campanha, isso tudo é gasto, A gente vai contratar ali uma entidade que tem esse trabalho de realização de pesquisas, de testes pré-eleitorais, não vai fazer de graça, tem um custo. Então, esse custo, com a realização dessas pesquisas, com a realização desses testes pré-eleitorais, são também considerados como gastos. Custos com a criação e a inclusão de páginas na internet e também com o impulsionamento de conteúdos contratados diretamente de provedor da aplicação de internet com sede e foro no país. A gente sabe que hoje, por conta da grande disseminação das redes sociais, da importância, da influência da internet nas campanhas eleitorais, a gente percebe um aumento nesses gastos com páginas de internet. E esse custo ele não é barato. A gente sabe que hoje ter uma página na internet, uma página minimamente capaz de atender às necessidades hoje de interação entre candidato e eleitor, é importante uma página. A página tem um custo que não é baixo. Então, o custo com a criação, com a inclusão dessas páginas na internet, ou até mesmo com o próprio impulsionamento de conteúdos, é também considerado como gasto eleitoral. Multas aplicadas até as eleições, às candidatas ou aos candidatos e partidos políticos por infração do disposto na legislação eleitoral, essas multas também são consideradas como gastos eleitorais. Doações para outros partidos ou outras candidatas ou outros candidatos, também temos aqui uma hipótese de gastos eleitorais. E a produção de jingles, que são aquelas músicas, aquelas paródias tão típicas de campanha, que aquelas paródias que entram na cabeça e não saem mais. Então, a produção desses jingles, dessas vinhetas e até slogans para propaganda eleitoral, que envolvem muitas vezes equipes de marketing, esses custos também são considerados como gastos eleitorais. Então, nesse primeiro momento, o meu objetivo era apresentar para vocês tudo aquilo que pode ser considerado como gasto eleitoral. A partir de agora, nós vamos trabalhar com alguns temas sobre gastos eleitorais, então é importante também ficar atento, Vamos começar com aquilo que é excluído dos gastos eleitorais. Veja, aquela despesa com consultoria, com assessoria e pagamento de honorários realizadas em decorrência da prestação de serviços